Olá galera, aqui é o Alan Christian do canal Alan Christian Vinil, tudo certinho? O seguinte, geralmente os vídeos têm um aniversariante do mês e a discografia comentada. Desta vez eu vou dar uma pulada na sequência alfabética que eu faço da discografia comentada, que a próxima seria a letra M, mas o aniversariante do mês de outubro é com a letra N, então serão dois vídeos. Um vídeo, os dois vídeos serão aniversariante do mês e discografia comentada. Então, ao mesmo tempo, eu falarei do grupo Nenhum de Nós, certo? Então, contem aí que vocês vão ver dois vídeos, né, abordando a história deste grupo com vasta discografia, tá certo? Então, acompanhe agora o primeiro dos vídeos, aproveitando para se inscrever no canal, curtir, comentar, trazer novas informações, tá certo? Então, aproveitem aí o vídeo. Olá galera, tudo bem? Aqui é o Alan Christian do canal Alan Christian Vinil. Este vídeo será do aniversariante do mês, galera. E o aniversariante do mês é uma banda que oficialmente comemora o seu aniversário no dia 5 de outubro. Surgiu em 5 de outubro de 1986 na cidade de Porto Alegre, fazendo a sua primeira apresentação com este nome no extinto bar Bangalô. Falo da época formada pelo trio por Teddy Correia, Carlos Stein e Sadi Hornish, o Nenhum de Nós. Atualmente um quinteto em que, além de Teddy, Sadi e Carlão, tem o Veco Marques e o João Vicente, hoje um quinteto. Uma banda com 19 álbuns na carreira, dezenas de singles, mais de 1,5 milhão de cópias vendidas de seus discos, quase 2.000 shows na carreira. É dessa banda que falarei neste vídeo. Bom galera, aproveito para pedir para que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem aí dos seus gostos musicais, se vocês conhecem nenhum de nós, quais as percepções de vocês, se vocês têm ainda contato com o som dessa banda. Bom galera, antes de mais nada eu falo que o Nenhum de Nós é a banda nacional em atividade, minha banda nacional em atividade favorita. E é a banda que eu tenho a discografia oficial completa, faltando apenas os 4 primeiros álbuns da banda lançados em CDs, que são muito difíceis de encontrar. Bom galera, o grupo Nenhum de Nós, inicialmente é oriundo ali do conhecimento, da amizade do Carlos Stein e do Teddy Correia, que estudavam juntos em um colégio ali da região de Porto Alegre, e que tinham também aí seu gosto por música. Sadi Hornish, ele era um percussionista do circuito de samba da região de Porto Alegre. Como é que esses caminhos se cruzam? Bom, o gosto em comum, o fato de terem amizades em comum e a vontade de fazer música fizeram com que eles se unissem para começar aí os ensaios do que viria a ser a banda Nenhum de Nós. O curioso é que eles se reúnem em 1985, inicialmente, mas era só apenas ensaios na casa dos pais do Teddy. Não era nada muito orgânico. Isso já na vida deles, já como acadêmicos, né, de cursos superiores, né, o Nenhum de Nós foi aprimorando o repertório, Teddy Correia escrevendo as letras, mas sempre num processo democrático e criativo dos 3 integrantes da época, que era Sadi, Carlão e o Teddy Correia. Veio a oportunidade, então, em outubro de 85, do trio fazer um show num bar ali que era bem conhecido no circuito noturno de Porto Alegre, o bar Bangalô. Foi fechado o acordo para fazer o show, para fazer a apresentação neste bar chamado Bangalô. O detalhe é que os 3 não tinham um nome para a banda, e isso ficou evidente na hora de fechar o acordo, né? Que nome que seria? Tem 2 versões sobre o nome do grupo. Uma delas é que eles estavam na casa do Teddy, né,
ensaiando e que eles ficaram conversando sobre as semelhanças, as coincidências das vidas deles, né? Que nenhum deles estavam estudando no momento, tinha uma greve grande nas faculdades do Rio Grande do Sul na época. Nenhum deles serviu o exército, foi dispensado por excesso de contingente. Nenhum deles enxergava direito, os 3 eram míopes. Então, ou seja, nenhum de nós isso, nenhum de nós aquilo, nenhum de nós aquilo outro, nenhum de nós fica o nome da banda. Tem a segunda versão, que foi no ato de fechar o acordo com o dono do bar Bangalô, que era amigo, se eu não me engano, do Sadi Hornish, e de que na hora de fechar o nome, assim, que nome que vai ser colocado para a divulgação? Coloca Nenhum de Nós aí. E assim ficou. E até hoje a banda se chama Nenhum de Nós. O show do Bangalô ocorreu no dia 5 de outubro de 1986. E aí é essa data que é considerado o marco zero do grupo Nenhum de Nós. E é essa data que o grupo celebra o seu aniversário de existência. A repercussão da apresentação do trio no Bangalô repercutiu em todo o cenário musical de Porto Alegre. Lembrando que ali o contexto de Porto Alegre nesse inteirinho dos anos 80 era forte. O circuito do rock no Rio Grande do Sul era muito forte, com a Rádio Ipanema lançando artistas e trazendo shows nacionais e internacionais. Estamos falando ali do pós-Rock in Rio em 85, então era efervescente o circuito de rock no Brasil e, claro, no Rio Grande do Sul. No ano anterior que ocorre ali o Festival de Música Popular do Rio Grande do Sul, né? E é onde se destacam Engenheiros do Havaí, o Defala, a TNT, os Replicantes, e eles assinam com a RCA pelo recém-criado selo Plug. Ou seja, muito efervescente. O Nenhum de Nós acabou furando a fila do circuito shows e contratos para fechar um contrato direto, porque agradou demais os executivos da RCA. As demos iniciais, primeiro, não agradaram não agradaram pessoas de nenhuma gravadora, mas em especial da RCA agradou. E assim, o Nenhum de Nós, no ano de 1986 ainda, vai a estúdio e grava o seu primeiro álbum, galera. Né? O primeiro álbum, lançado no ano de 87, que é o auto-intitulado Nenhum de Nós, conhecido entre os fãs como Camila Camila, que é a primeira música de trabalho deste álbum, ou melhor, a primeira música de trabalho deste álbum é a música Enquanto Conversamos, e a música Homens Caixa, que começou a tocar nas fitas demo, nas rádios de Porto Alegre. Quando o álbum foi lançado, Camila Camila já despontou como um grande e poderoso sucesso. O álbum em si, o álbum de estreia do Nenhum de Nós, ele não foi de grande vendagem. Ele não chegou a ser disco de ouro, ele vendeu cerca de 60 mil cópias. Mas ainda assim, para um álbum de estreia, foi muito bem producente. E isso já colocou o Nenhum de Nós no circuito de shows além do Rio Grande do Sul, passando a tocar no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e em outros cantos do país. A música Camila Camila foi a música mais tocada nas rádios brasileiras no ano de 1988. Também com grande repercussão em programas de televisão, como o Globo de Ouro, por exemplo. Então, o Nenhum de Nós ele já se solidifica já no primeiro álbum, o álbum de estreia, o auto-intitulado Nenhum de Nós, mas que os fãs costumam chamar esse álbum de Camila Camila, álbum de 1987. Nele aqui que tem, obviamente, Camila Camila, né? Enquanto Conversamos, Homens Caixa e People Are, que são as músicas que tem uma certa repercussão na discografia e nos shows do Nenhum de Nós. A banda, então, ela acaba conquistando aí a confiança dos executivos da RCA, do selo Plug, né? Uma certa rivalidade com as bandas que passaram no peneirão do Festival de Música Popular Rio Grandense, inclusive, em especial, Humberto Gessinger do Engenheiros do Havaí, que tecia críticas
ao Nenhum de Nós, mas tudo isso depois foi resolvido. Questões do mainstream, do showbiz, de coisas que são faladas para fazer polêmica mesmo. O Nenhum de Nós vai a estúdio no ano de 1989 e lança este álbum aqui, o álbum Cardume. E é o álbum mais bem sucedido de estúdio do Nenhum de Nós até os dias de hoje, vendendo cerca de 250 mil cópias e atingindo o disco de platina. É nesse álbum que temos aí grandes e poderosos sucessos do Nenhum de Nós. Ele já abre com a música Eu Caminhava, mas ele tem aqui a música O Astronauta de Mármore. É nesse álbum que consta este grandioso sucesso, é a faixa 2 do lado B deste disco. E é nesse disco que consta a minha música favorita do Nenhum de Nós, que é a música Fuga, que de acordo com os integrantes do Nenhum de Nós, é uma continuação da música Camila Camila. Se você tem o disco em casa, ou tem uma coletânea com a gravação original dessa música, ouça Camila Camila, ouça a música Fuga, e fique bem atento bem no finalzinho da música Fuga, em que o Teddy Correia ele declama trechos de Camila Camila. Então, Camila Camila conta a história de uma jovem que sofreu violência, é baseada numa história real de uma conhecida dos integrantes da banda, que sofria assédio do próprio companheiro, violência doméstica, e que era sempre incentivada, estimulada a denunciar o agressor, e ela nunca o fez. Então, o Teddy Correia acabou escrevendo essa música dando um grito de alerta, isso em 87, sobre a questão da violência contra a mulher. Fuga nada mais era do que a canção de libertação daquela menina de 17 anos que sofria agressão. Para quem conhece Camila Camila, ouça Fuga e vocês vão ver o encaixe. É no álbum Cardume, né, que a primeira música de trabalho foi a música Cardume, mas que Eu Caminhava virou single. O Astronauta de Mármore ganhou algumas releituras, né? Este álbum aqui ganhou uma versão em espanhol que era para ter sido lançado em disco, mas nunca foi, e foi colocada nos streamings de música faz uns 3 anos, né? E o Astronauta de Mármore, ele é a canção que, já que Camila Camila foi a música mais tocada no ano de 88, Astronauta de Mármore foi uma das músicas que mais foram tocadas no ano de 1989. Tocou muito em rádios de vários segmentos, desde do segmento de rock até o segmento do segmento popular. Ou seja, o disco ele foi muito bem sucedido. É nesse álbum que tem o primeiro experimento do Nenhum de Nós com elementos tradicionalistas, no caso a gaita ponto, ou acordeon, ou a sanfona. Na música Fuga tem a participação de Renato Borghetti tocando acordeon. E é aí que aos pouquinhos o João Vicente vai sendo integrado em alguns shows. Na turnê deste álbum que o Veco Marques ele passa a ser integrante da banda. Ele substitui o Carlos Stein, que contraiu malária, febre amarela na turnê do primeiro álbum, né, na Bahia, e aí ele foi chamado às pressas, o Veco Marques, para substituir. Foi tão boa o entrosamento que ele acabou fazendo parte das gravações do álbum seguinte, sendo integrado na banda. Apesar de que no álbum ele não aparece. Apesar de ter 4 elementos nessa capa de álbum, que é o álbum Estranho, o terceiro álbum do Nenhum de Nós. O Veco, ele aparece aqui, nessa foto. Mas aqui, essa figura aqui do canto do álbum Estranho, ela é uma trucagem com as imagens das fotos de Veco, Carlão e Teddy, surgindo esse elemento estranho aqui no canto. É nesse álbum que consta um outro grande sucesso que figurou na trilha sonora da novela Barriga de Aluguel, que é a música Sobre o Tempo, que é uma das músicas que estão presentes até hoje nos shows da banda.
E aqui que tem uma das marcas registradas da banda também, que é o cardumezinho, que aparece já no outro disco, aparece aqui. Esse álbum aqui foi alvo de muita polêmica, muita discussão, muita briga entre o produtor dos discos do Nenhum de Nós, o Reinaldo Barriga, o diretor executivo, o Plopsch, e porque aqui o Nenhum de Nós resolve trilhar um caminho da experimentação e da volta às raízes do sul do país. É aqui que entra o acordeão de vez. Já tinha um pequeno experimento lá no disco anterior, Cardume. Aqui aparece bastante. Tem várias músicas aqui com experimentos de acordeão. Não foi um álbum que seguiu o sucesso retumbante do Cardume, mas vendeu bem mais do que o álbum Camila Camila. E aí solidifica de vez o grupo no cenário de rock brasileiro. Vem ali o início dos anos 90, e aí o rock ele já passa a ser não é mais o ritmo central das rádios, do mainstream, da imprensa. O rock começa a entrar em decadência. E é nesse interim, nesse momento, que Nenhum de Nós lança o seu quarto álbum e o último pela RCA. O álbum auto-intitulado, né, o Nenhum de Nós, que tem aqui uma música, que é a música Ao Meu Redor, que acaba ganhando o prêmio de clipe MTV no ano de 92 e acaba representando o Brasil no prêmio mundial de clipes da MTV Awards em 1992. Esse álbum aqui, lançado em 1992, ele acaba tendo esse destaque. Ele tem uma vendagem razoável, ele chegou ali nos níveis de vendagem do álbum de estreia do Nenhum de Nós, e tem várias canções que figuram nos shows do Nenhum de Nós, como Compaixão, Tudo que Aconteceu, Jornais, Ao Meu Redor. Tem aqui uma homenagem ao Ney Matogrosso e aos Secos e Molhados, que é a música Sangue Latino, né? Tem a música Dias que Virão também. E a música Sinais de Fumaça, que é uma das mais belas músicas da discografia do Nenhum de Nós. Aqui o grupo se despede da RCA e tecnicamente eles eram para eles estavam fechando um contrato de alguns álbuns com a gravadora Polydor, e foram ao estúdio e gravaram um álbum, né? Só que esse álbum integralmente foi vetado pela Polydor. Em sinal de protesto, o Nenhum de Nós grava apenas um álbum pela Polydor. Só que também é um dos álbuns mais vendidos da discografia do Nenhum de Nós. Eles resolvem então locar o espaço do Teatro São Pedro, um dos mais tradicionais teatros de Porto Alegre, e lançam este álbum aqui que vendeu cerca de 500 mil de cópias, o acústico, ao vivo, Nenhum de Nós, no Teatro São Pedro. A MTV já estava começando a popularizar o Unplugged, né? Ou, aqui no Brasil, MTV Acústico. O Nenhum de Nós, antes de mais nada, ele saiu à frente e gravou o primeiro álbum com o título acústico da música brasileira, que é este aqui. O curioso é que esse álbum foi gravado em um take, ou seja, os microfones ligados diretamente nos instrumentos ou posicionados diante dos instrumentos, ligados diretamente na mesa de som, onde foi captado toda a sonoridade que temos neste álbum. Tem até microfonia aqui na música Polaroid, por exemplo. Aqui tem um apanhado dos primeiros discos e tem algumas músicas inéditas que estão aqui, né? Neste álbum aqui tem Sobre o Tempo, Canção da Meia-Noite. A Canção da Meia-Noite é uma homenagem ao grupo de rock rural Almôndegas, do Rio Grande do Sul, capitaneado por Cleiton Cledi. Tem Eu Caminhava, Astronauta de Mármore, Diga Ela, que aqui estava inédita, mas eu vou falar mais adiante que ela não era tão inédita assim. Paraíso, Estranho, Dias que Virão, Sinais de Fumaça, Polaroid. É aqui que começa a parceria do Nenhum de Nós com um cantor de rock argentino, Fito Páez, do qual eu fiz aqui um vídeo da discografia comentada, vou deixar aqui projetado para vocês darem uma olhada. Curiosidade sobre esse show aqui.
de última hora, para dar um clima mais invernal, né, um clima de frio, um clima mais aconchegante ao show, o grupo resolveu ter uma brilhante ideia de pegar folhas de plátanos do Parque da Redenção e espalhar pelo palco do Teatro São Pedro, dando um clima espetacular. Aqui eu tenho aqui uma folhinha de plátanos, ó. E isso deu uma cama tão interessante pro show e um clima tão bonito e chamou tanto a atenção do público que ele acabou virando parte estilizada do álbum. Tá aí a folha de plátano estilizada, né? Tá no CD e ali no encarte. Uma coisa curiosa a respeito disso, que juntamente com as folhas de plátano, né, trouxeram cerca de 25 sacos de folhas de plátano espalhados pelo palco, foram trazidos também toda a sorte de insetos possíveis e imagináveis e que foram espalhados pelo palco sem perceber. Na hora do show, enquanto rolava o show, as formigas iam entrando nos instrumentos, causando certo pânico nos curadores do Teatro São Pedro. Afinal, o Teatro São Pedro da metade do século XIX, uma infestação de formigas no teatro seria um desastre. Mas esse problema curioso acabou gerando um sucesso do Nenhum de Nós no Teatro São Pedro foi tão grande que Nenhum de Nós passou a repetir esse mesmo show desde 1994 até hoje. Todos os anos ocorrem shows do Nenhum de Nós no Teatro São Pedro, de forma ininterrupta. Tamanho é o sucesso. Então sempre há uma temporada de final de ano do Nenhum de Nós no Teatro São Pedro. Esse ano, por conta das questões da pandemia mundial, não se sabe se terá os shows no final do ano. Mas este álbum aqui tem essa curiosidade. Mas também foi um momento de certa dúvida da banda. O que fazer depois? O baque de não ter fechado com a Polydor e ficar sem gravadora trouxe uma incerteza grande. Mas a partir dali surgiram discos icônicos. Bom, e essa foi a primeira parte da discografia comentada e aniversariante do mês do grupo Nenhum de Nós. Eu já lembro a vocês que vai ter um segundo vídeo, então repito novamente aí para vocês se inscreverem no canal, curtirem, comentarem, trazerem novas informações. Música sempre, o tempo todo e em qualquer lugar. Um abraço, galera!